Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções, requisitos legais no ambiente que atuo. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns erros em ergonomia, exatamente, alguns erros sobre ergonomia que são comuns no nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, para começar, eu quero trazer para vocês um erro muito comum dentro da ergonomia ou da avaliação ergonômica do trabalho, que é justamente levar esta função, levar esta atividade para o técnico em segurança do trabalho. Para isso, nós temos que avaliar muito bem todas as atividades que o técnico está exercendo. Existe uma série delas que são obrigadas por lei, que é responsabilidade da função do técnico, e que de repente pode ser que não seja bem feita porque você também tem que avaliar ergonomicamente o posto de trabalho. Então, entenda as suas atividades e isso normalmente fica a cargo do técnico em segurança do trabalho. Outro ponto muito importante a esclarecer aqui, o técnico em segurança do trabalho, ele não tem, ou pode ser que ele não tenha, o conhecimento necessário para avaliar o posto de trabalho. Como assim, Gustavo? Normalmente, quem faz essa avaliação da ergonomia no trabalho é o fisioterapeuta ergonomista, ou seja, é uma função específica do fisioterapeuta. Ele conhece a biomecânica do corpo, ele sabe como é que o que pode afetar, o que não pode, anatomia. Existe uma série de complicações ou uma série de detalhes na elaboração desta avaliação ergonômica do trabalho. Então, este é um primeiro erro muito comum, levando esta atividade para o técnico em segurança do trabalho e que ele não tem, ou na maioria das vezes na função dele, não é responsabilidade dele. Outro ponto, considerar que a ergonomia é simplesmente um custo, uma despesa para a organização e que isso não vai trazer em nada para a organização. Isso está errado. A ergonomia auxilia muito no dia a dia do trabalhador, auxilia na produtividade, auxilia na redução de afastamento, auxilia na redução de acidentes, como a gente sempre fala, né, nos vídeos de segurança do trabalho. Então, ergonomia não é despesa, não é só custo. Você consegue melhorar a sua produtividade se você fizer uma análise e uma aplicação de atividades ergonômicas dentro da sua organização. Então, esse é o segundo erro. As pessoas avaliam não só a ergonomia, mas de um modo geral, né, a ergonomia como despesa. E você sabe e que a gente pode melhorar o ambiente e reduzir os custos, melhorar a produtividade com relação se uma análise ergonômica for bem feita, bem executada e os programas forem bem implantados. Terceiro, quando você está fazendo uma análise ergonômica do posto de trabalho, você utiliza ferramentas para isso, né? O técnico tem conhecimento disso e o fisioterapeuta também tem conhecimento disso. Existe uma série de ferramentas que a gente pode aplicar, mas são ferramentas que você vai quantificar aquele trabalho. É importante, extremamente importante você quantificar isso, porque você consegue adotar algumas medidas. Mas não é só a quantificação deste trabalho, olhando de uma maneira ergonômica, que vai resolver os seus problemas. Você tem que olhar para a avaliação qualitativa desta atividade ou destas atividades que estão sendo avaliadas. É muito importante você olhar para o ambiente, temperatura. Ah, mas isso já está na NR17. Mas abra a sua visão, né? Entenda como o ambiente é, entenda como a atividade está sendo realizada. Não pegue simplesmente a ferramenta e vá aplicando e você vai valorizando e você chega no final, o trabalho é ergonômico ou não é ergonômico, aí eu vou adotar a ferramenta. Não, olhe, abre seu campo de visão. Então, ferramentas auxiliares são muito importantes, mas não fique apenas nelas. Depois, um item muito importante e que isso acontece demais dentro das organizações. Trabalhador
colaborador tem que ser ouvido. Muitas vezes eu digo para vocês que técnicos, pessoas que estão avaliando alguma atividade, fisioterapeutas, enfim, não escutam o trabalhador. Não escutam, não é só o trabalhador, mas não escutam a pessoa que está realizando a atividade. Isso é muito importante. Você tem que conversar, né? Você não pode ser aquela pessoa, aquele técnico, aquela pessoa que está administrando ou gerenciando a segurança do trabalho e ser como um chefe que chega lá e manda e desmanda. Não, essa época já passou. Nós temos que conversar, entender quais são os pontos de vista do trabalhador e do colaborador, porque ele pode te auxiliar nesse sentido. Então escute, ouça o que o trabalhador tem de sugestão, de ponto de vista. Pode ser que ele está falando uma coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo, com a avaliação, e que não vai ajudar muito na sua avaliação. Mas pode também te ajudar bastante a solucionar muitas coisas. Ele está ali todo dia, ele sabe o detalhe de cada atividade, qual é o ponto a ponto que ele faz e o que ele pode melhorar. Então escute o seu colaborador de qualquer área, seja da administrativa, seja da produtiva, seja da portaria, seja da limpeza, seja da alta direção, da diretoria, seja quem for. Escute, né? Você vai ver que você vai ter grandes ideias para aplicar e para ajudar na saúde e segurança do trabalho. Então, não deixe de escutar. Depois, consultoria em ergonomia, né? Então, você não consegue realizar essa atividade, não faz essa atividade, você não tem essa proficiência e você vai contratar uma empresa para realizar a análise ergonômica do trabalho. Tome cuidado, porque ela não vai ser a pessoa que vai executar o plano de ação. Ela vai sugerir que você tome algumas medidas, mas não é ela que vai executar. Então não cobre da sua empresa que você está contratando para fazer a avaliação ergonômica do trabalho aquilo que você deveria fazer. Isso é muito comum, não só na parte ergonômica, mas quando a gente contrata alguma empresa para realizar alguma atividade ou alguma avaliação dentro da nossa organização, né? Vou fazer uma avaliação de agentes químicos. Eu vou lá, contrato a empresa e eu quero que ela faça a avaliação, adote as medidas de controle e implante isso. Isso está errado. A implantação e as medidas de controle, elas sugerem para que você implante. E você é o responsável para implantar. Você é o responsável para colocar as atividades funcionando de maneira adequada. Então, não coloque a responsabilidade sua em cima das empresas que você está contratando. Isso acontece bastante. A gente enxerga isso. Então, responsabilidade da organização implantar e aplicar as medidas, as sugestões dadas pelas empresas contratadas. Outra coisa, né? Ginástica laboral não é ergonomia. E realmente ela não é ergonomia, mas ela ajuda muito nas atividades, né? Isso tem que quebrar um pouco. Eu não posso simplesmente olhar para a ginástica laboral e ver que ela não vai trazer resultado, que isso não vai ajudar e que só vai atrapalhar. E muitas vezes as empresas, né, terceirizadas ou as consultorias com especialidade em análise ergonômica do trabalho, elas sugerem isso, que você faça uma ginástica laboral e que você possa não só ter essa ginástica laboral que normalmente é feito de manhã, né, mas programar isso ao longo da jornada de trabalho. Ginástica laboral ajuda bastante. Quando você para o seu trabalho e faz uma ginástica, você sai daquele ambiente e muda o foco, você consegue arejar os seus pensamentos, você consegue até ter ideias para melhorar ou para solucionar problemas que você não consegue, que você não tem visão ali naquele momento, naquela hora, naquela semana. Então, ginástica laboral ajuda bastante. Realmente, não é ergonomia, mas auxilia no dia a dia do colaborador, né? Então, já você vê muitas empresas com resultados significativos, com bons resultados com relação a afastamento, com relação a doenças, com relação a acidentes, com a aplicação dessa ginástica laboral. Não é a solução de tudo, mas ajuda bastante. Outra coisa,
eu vou lá e simplesmente mudo a cadeira e resolve tudo. Não, né? Você mudar a cadeira, você mudar o mobiliário, você mudar algo, o layout da sua área de trabalho, do seu setor ou da empresa como um todo, é benéfico, vai ajudar, mas você tem que mostrar para o colaborador como é que você faz isso, como é que ele vai utilizar e como é que ele vai trabalhar nesse ambiente novo. Se você mudou o layout, por que você mudou? Explique isso para ele. Mostre para ele quais são as vantagens dessa mudança de layout. Então é muito importante você comunicar o trabalhador, treiná-lo, orientar o trabalhador com relação a essa nova cadeira, esse novo mobiliário, esse novo layout, enfim, essas novas situações a qual esse colaborador vai estar inserido. Isso é muito importante. E depois considerar as questões psicossociais dentro da organização. Às vezes nós não olhamos para a organização simplesmente como fabricantes de algo, né? Então nada afeta a produção. Tudo é funcionário, é procedimento, tem que seguir, tem que bater o cartão 7 horas, tem que bater o cartão meio-dia, sair às 17. Não. Existe uma série de fatores psicossociais que influenciam na atividade do colaborador. E isso é muito importante, né? E se você olhar lá na NR17, ele fala disso também, desses transtornos, não dos transtornos, né? Mas dos efeitos psicossociais dentro da organização. E nós temos que levar isso em conta. E muitas vezes a gente não olha. A gente olha para o colaborador e fala assim, ó, ixi, ele não está produzindo nada, ele caiu a eficiência dele, manda ele embora, troca ele, né? Não nós da segurança do trabalho, sim, mas a organização como um todo. E que quando você vai ver, ele está com outro tipo de problema. Então entenda, por isso que eu falo, né? Converse com o seu colaborador, entenda ele. Não é para você ser íntimo dele, né? Isso tem que ficar bem claro. Lógico que você pode, né? São situações que podem ocorrer dentro da organização, mas você tem que entender quais são as necessidades e quais as situações que o seu colaborador está passando. Talvez isso não seja responsabilidade da segurança do trabalho, seja uma responsabilidade da área de recursos humanos, mas a segurança do trabalho tem que ter esse feeling, tem que sentir isso e comunicar os responsáveis para que ele possa conversar, para que esses responsáveis possam conversar com esse trabalhador e entender o que está acontecendo. Porque esse fator psicossocial pode interferir não só na produtividade, mas também pode trazer doença, pode trazer uma série de situações indesejáveis. Então esses são alguns erros. E muito importante, esqueci de falar, né? Comunicação dentro da organização. Eu falo muito disso e sempre que tiver oportunidade eu vou falar sobre comunicação dentro das organizações. É um erro muito grande, as empresas não sabem comunicar. As pessoas que estão executando as atividades dentro da organização não sabem se comunicar. E hoje em dia comunicação é tudo. Você saber ouvir, saber falar, saber interpretar, saber com quem você está falando. Lógico, você tem que conversar com todo mundo, mas existe uma maneira de você conversar, um linguajar, uma cultura, quando você conversa com um colaborador, com um operador de máquina, que é diferente, por exemplo, do encarregado, que é diferente do supervisor, do gerente e do diretor da empresa. Então, comunique-se de maneira assertiva, saiba com quem você está falando para que você converse na mesma linguagem do seu interlocutor. Entenda qual é a necessidade dele, como é que ele entende. Não adianta você, um exemplo, né? Não adianta você chegar com palavras rebuscadas para o operador de máquina, que provavelmente ele não vai conseguir entender o que você está falando, por uma série de situações que não vem ao caso aqui. E também não adianta você chegar com um linguajar muito simples ou com palavras muito utilizadas no dia a dia pelo operador de máquina para um gerente. Então são pessoas diferentes, com conhecimentos, com culturas diferentes, que você precisa saber conversar e saber comunicar. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe os conteúdos antes e fica sabendo e consegue aplicar isso no seu dia a dia antes de todo mundo. Um grande abraço e a gente se encontra aí também.